Bom, vamos começar, pessoal? Vamos tentar manter a pontualidade. Flávio, quer falar alguma coisa antes da gente começar? Hum, Quero sim, bom dia a todos. Começando aí o programa 2021 com o professor Juliano, coordenador científico do Hospital Encore, quase todos ou todos conhecem, né? Juliano, além de uma capacidade de conhecimento enorme, é um dos caras que eu assim, mais admiro pela maneira que ele dá aula. Vocês vão ver que ele fala parecendo que está batendo papo no boteco. Flui natural, né? Então, é uma honra aí que eu recebo o Juliano aí para falar sobre os 7 pecados capitais no ambiente hospitalar, uma reflexão bioética. Vamos embora, Juliano. Beleza. Bom, pessoal, é um prazer poder abrir as atividades do nosso grupo aqui em 2021 e os convidados que também estão assistindo a gente aqui dos diversos serviços. Então, espero que vocês possam aproveitar. Isso aqui foi motivado por um belo dia em que eu me vi inquieto por algumas coisas que a gente vê nos hospitais e resolvi Juliano, filosofar. dá licença um pouquinho. Você vai gravar? Tá gravando? Obrigado. Então, vamos nessa. O primeiro aspecto é o seguinte: a gente sabe que a gente tem acompanhado a mídia todos os dias, a ciência vem evoluindo de uma maneira ímpar, né? As coisas estão acontecendo rápido e se a gente vê essa evolução na questão temporal, tem sido super ágil e coisas que levavam 5 anos foram feitas em meses, e isso é cada vez mais vertiginoso. E com essa velocidade das coisas acontecendo, o que vou trazer a reflexão para todos nós aqui é a questão da nossa observação dos fatores que podem estar na nossa vida e como a gente pode tentar minimizar algumas coisas que, se a gente não tomar cuidado, acabam acontecendo. Então, nessas questões das coisas acontecendo super rápido, nos deixando assim super emocionalmente abalados, inclusive com a questão da pandemia, eu acho que vale uma reflexão como essas para que a gente possa repassar aí, eventualmente, até usando a temática dos pecados capitais, mas pensar um pouquinho em religião, pensar um pouquinho na filosofia, na bioética, e é nisso que eu vou construir a nossa apresentação. Então, um dos primeiros princípios que a gente tem que discutir sempre quando a gente vai falar de ética, de assistência, é o princípio hipocrático, né, que todo mundo aqui conhece, a questão de que você tem que manter uma frente visual que te permita pensar sempre, seja útil ou ao menos não prejudique. E nessa época de que existem polarizações, opiniões fortes demais, a questão do ser útil, daquilo que você pode fazer que vai fazer bem, daquilo que você faz que não faz bem, e às vezes você está agindo motivado por crenças, por questões que vão na sua interpretação, na interpretação dos dados que você vê, e é como se fosse um romance, cada um consegue ler aquilo de uma certa forma. Existe um conceito de interpretação de texto. E dentro dessa aula, o que nós vamos discutir é maneiras pelas quais a gente pode tentar filtrar isso e aplicar as questões científicas, as questões humanas, de uma forma a ser mais eficiente naquilo que a gente se propõe a fazer, que é assistência à saúde. É mais importante ainda quando a gente começa a avaliar as redes sociais, as mídias, e esses dias eu estava avaliando, por exemplo, um cara que todo mundo deve conhecer, espero que não sigam, que vocês não estejam nesse grupo, mas você vê que, por exemplo, o Justin Bieber tem aqui quase 92 milhões de seguidores. Para a gente pensar como é que anda a nossa humanidade, né? O Justin Bieber com 91 milhões de seguidores, e você veja na sequência, por exemplo, uma pessoa como o Papa Francisco com 4,5 milhões de seguidores. Então isso nos faz pensar, opa, será que nós estamos, sem julgar religião ou nada disso, mas quando a gente começa a pensar naquilo que eu quero acreditar, naquilo que eu quero fazer, eu tenho que saber filtrar muito bem aquilo que eu estou seguindo, os dogmas que eu estou acreditando, as escolhas que eu estou fazendo, porque essas escolhas podem se mostrar, às vezes, talvez não tão agregadoras de valor quanto a gente gostaria, né? Eu acho que esse é um exemplo bastante claro do que pode ser um erro de formação e talvez, a despeito do gosto de cada um, né, refletir sobre isso. É lógico que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em assistência, e é natural que todo mundo que está aqui vendo essa aula pense sempre na prestação de serviços ao próximo, no princípio que Deus nos ensinou, que é ama o próximo como a ti mesmo, né? Aquela questão de tratar bem. Essa questão do amor, ela é muito importante, mas esse amor também pode fazer com que a gente tome decisões, às vezes, motivadas pela paixão exclusivamente, e a gente se coloca suscetível a erro. Então a gente pode dar um exemplo muito interessante, que é o seguinte:
Vamos pensar, por exemplo, quem já tem o dom, a dádiva de ter filhos, sabe muito bem que é um amor indescritível, uma questão que nos faz assim frágeis na essência, porque a gente ama demais e automaticamente, acho que todo mundo reconhece que morreria por eles automaticamente, basta a gente saber o que é o sentimento, né? Essa questão dos filhos é importante, que quando a gente pensa na morte, por exemplo, e quando a gente tem um certo grau de consciência no momento da nossa passagem, o que se costuma dizer é que um filme passa na nossa frente e um depoimento de pessoas que passaram por experiências de quase morte deixou claro que muitas dessas pessoas no final, que acabaram não morrendo e estão aqui, ficaram para contar a história, uma das imagens que elas tiveram no final foi a imagem dos filhos. Então aquela questão é tão forte que no nascimento cria-se o amor, na hora da nossa passagem esse amor permanece, e uma das últimas visões que nós temos são as visões dos nossos filhos. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente imagina, por exemplo, uma criança, o nosso filho ou o filho de um próximo, porque o amor deveria ser o mesmo, sendo cuidada no UTI neonatal. Isso aqui é uma imagem de quando eu administrava esse serviço aí, e uma criança frágil na UTI neonatal, dentro de uma incubadora. E é natural que todo mundo vai querer cuidar com toda a energia possível, com todo o amor possível, com toda a dedicação possível, porque o pensamento sempre é o mesmo, né? Eles não mereceriam estar ali, eles não fizeram nada para isso, estão ali, a gente começa a interpretar sofrendo. E essa questão do amor, da dedicação, pode vir a se mostrar traiçoeira no sentido da assistência, por quê? Dando um exemplo, se você pensar que um bebezinho nasce, a mãe está com ele no colo o tempo todo, cuidando, amamentando, amando, e às vezes numa criança grave, numa criança frágil, existem princípios como esse aqui, ó, a importância da manipulação mínima em recém-nascidos prematuros na UTI neonatal. Então isso aqui é um texto que a gente escreveu em 2016, mas que deixa claro que você pega um recém-nascido prematuro e começa a mexer demais, com a melhor das intenções do mundo, você acaba fazendo mal a ele, causando aumento de pressão intracraniana, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e essa é uma questão que cabe muito bem no hospital, a questão do, às vezes, no querer fazer tudo e fazer bem, acaba se fazendo a mais, e conhecer quais são os melhores caminhos é muito importante para que a gente possa escolher realmente qual a forma correta de prestar assistência sem excessos e sem faltas. Isso a ciência nos ajuda a pensar, mas essa reflexão do amor, mas não tem como fazer algo a mais, às vezes o a mais pode ser ruim, e esse é um exemplo muito forte disso, baseado no princípio do amor paterno, materno ao próximo, que a gente sente muito fortemente por uma criança. É claro, então, que a gente começa a pensar em conceitos bioéticos. E, naturalmente, a gente tem que pensar um pouquinho nisso e trazer essa reflexão. É um modelo extremamente complexo, mas veja que interessante a definição. É a adequação ou inadequação da ação. É o caminho que você vai escolher. E tem vários aspectos que interferem nisso. Você veja aqui, quando você vai escolher um caminho de assistência, vem da sua formação, da sua espiritualidade, educacional, cientificidade, legalmente, moralmente, sociais. Tem muita coisa que interfere nas nossas escolhas. A gente é formado pelo nosso ambiente, né? A gente nasce, entre aspas, vazio e vai adquirindo conhecimento de acordo com o envelhecimento, vai adquirindo escolhas de acordo com o envelhecimento. Isso pode ser muito perigoso, né? A gente costuma dizer que às vezes a pessoa toma escolhas porque ela foi criada naquele formato e acredita que aquilo é o certo piamente. E essa é uma reflexão que a ciência sempre vai tentar responder. E quando o professor Potter descreveu o termo bioética, foi ele que propôs isso em 71, ele colocou que tem dois componentes que são importantes para a gente atingir uma sabedoria. E a gente vai falar de sabedoria hoje. O primeiro é conhecer a vida, né? Conhecer a biologia e conhecer os valores humanos. É uma questão que nos ajuda muito a pensar na ciência, pensar nos valores da humanidade, nas crenças que a gente tem e pensar como realizar essa assistência. Então, trazer para a gente a reflexão do que é respeitar a qualidade, a dignidade da vida e pensar nessa representação que nos faz pensar nesse resgate da ética, na condição da cidadania, no respeito a essas diferenças e principalmente quando a gente começa a pensar nisso, às vezes na necessidade de se falar não ou de respeitar o não que os familiares, que o próprio paciente se colocam frente a algumas coisas que eles poderiam receber. Eu vivi isso em 1º de agosto do ano passado, no dia particularmente no final de julho, quando me ligaram do Hospital de São Paulo que meu pai estava internado e falaram, nós estamos levando seu pai para a UTI. E eu falei não. Eu falei, não, deixa ele no quarto, sabendo que o desejo dele não seria ir para a UTI num estágio de final de vida. Então, nesse momento ético em que a equipe me perguntou antes de decidir, olha, nós estamos te ligando para te informar, eu falei, não, vamos colocar ele num outro caminho para que ele possa ter uma passagem mais tranquila, sem tanto sofrimento. Isso é importante, respeitar escolhas, opiniões, e ninguém melhor do que os filhos e os pais para conhecer aquilo que os pais
gostariam, né? Claro que não desrespeitando os princípios da assistência médica, os princípios hipocráticos, mas claro também que sabendo que às vezes os caminhos estão ali, a gente pode escolher um que vai ser mais traumático, que vai fazer a pessoa sofrer, e outro que acaba o desfecho é o mesmo, e outro que pode ser mais tranquilo, a gente está falando aí da paliação, né? Então a gente começa a pensar na gente, começa a olhar para si mesmo e começa a pensar, será que em algum momento eu posso cometer algumas falhas nesse processo? E essa é uma reflexão que motiva essa nossa reunião. E eu tentei construir isso baseado nos valores humanos e aplicando os 7 pecados capitais à nossa humanidade, né? A nossa humanidade que, pela sua própria essência, tende a ser falha. Então, nós vamos falar a partir de agora dos 7 pecados: a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, a vaidade, o orgulho. E nós vamos falar deles pensando nisso no ambiente da nossa assistência, um ambiente que a maior parte de nós passa aí, sem dúvida, a maior parte do dia, né? E essa inspiração nasceu de uma forma muito prazerosa. Em 2017, eu ofereci à senhora, minha esposa, né, a ideia da gente poder passar um período lá na Itália, nessa cidade chamada Ravello, e em Ravello tem um lugar chamado, a gente pode tomar um café aí nessa praça, e um vinho branco, na verdade, com uma saladinha bacana, e nessa praça aí a gente teve depois o prazer de passear num local chamado Villa Timbrone. E quando a gente estava lá, eu me defrontei com essa estátua, eu tirei essa foto, que tinha lá os 7 pecados capitais e memoriais, uma coisa que estava lá há muito tempo, e quando eu vi isso aí no dia da viagem, a gente estava muito contemplativo, eu falei, isso aí dá uma aula. E foi aí que eu montei essa aula, lá em 2017, e ela ficou guardada comigo, né, para poder hoje ser usada com vocês. Então, nós estamos vendo uma coisa que tem toda uma história aí na minha vida e que nasceu lá em 2017. Vamos lá. Falar da gula, aquela coisa que todo mundo entende, um desejo insaciável além do necessário. É claro que a gente sempre associa isso com o alimento, mas o conceito da gula passa pela questão do a mais sem necessidade, né? E quando a gente começa a pensar nisso, tem a ver também com o nosso egoísmo. Eu quero sempre ter a mais, eu quero aquilo, eu quero aquele aspecto, e eu começo a pensar naquilo que eu já tenho e acaba que aquilo não me satisfaz. Eu começo a querer buscar sempre mais. E nessa de buscar sempre mais, é legal pensar no antagonismo disso, no antagonista, que seria a temperança. Então, se eu tenho aquilo e aquilo me dá prazer, me satisfaz, eu estou em temperança, estou tranquilo, mas se eu sinto essa avidez por algo que eu não possuo, eu começo a me colocar em padrões de gula. E nessa questão do querer mais, do desejo insaciável, da temperança, a gente pode dar um exemplo. Então, veja aqui essa charge, mas colocando assim, ó, olha, olhando para essas radiografias, fica claro para você que nós vamos continuar com a mesma medicação, com o mesmo tratamento, essa é a minha escolha. E isso pode ser interpretado como uma questão de gula, quer dizer, o paciente já não tem mais muita viabilidade, por razões óbvias, todo mundo percebe isso, e mesmo assim, aquela sanha, né, aquela vontade a mais de mantê-lo a qualquer preço. Por quê? Porque isso passa pelo nosso desejo de tratar, de fazer bem, mas aí volta aquilo que eu comecei. Será que existe a necessidade ou mesmo a ética, a bioética de se manter um tratamento numa situação que só traz dor, sofrimento, uma vida extremamente limitada e fragilizada, a pessoa que não consegue mais sequer levantar sozinha a despeito de todos os tratamentos, precisa de ajuda para se alimentar, que manifesta em vários momentos a insatisfação dela, mas pelo nosso egoísmo, né, a questão de mantê-la a qualquer preço com a gente, e a nossa dificuldade é deixar a pessoa descansar. Isso tem que ser pensado, né, e enquanto assistente, enquanto profissional de saúde, sempre cabe a reflexão. E aí nós temos um exemplo muito interessante numa época pandêmica que cabe cientificamente falando. Isso chama atenção, né? Veja, lá em 2017, permanecer na UTI não aumenta a sobrevida entre idosos. Então, a gente começa a pensar nisso. Peraí, então, se eu tenho um paciente idoso, frágil, cheio de comorbidades, que é colocado em UTI, o que a gente percebe muitas vezes, pessoal? Paciente interno com uma pneumonia, 80 anos ou mais, baixa reserva muscular, funcionalidade limitada, em choque séptico, sistemas e órgãos falhando. Será que esse paciente na UTI vai sair bem? E quando ele sobrevive, o que a gente vê no pós-UTI, a fragilidade com que ele sai, a vida que ele leva, e a gente começa a pensar na ciência que tem dificuldades para mostrar o efeito protetor da UTI em termos de sobrevida. Então, quando eu tomei a escolha do meu pai, com 85 anos, olha,
Ele não vai para a UTI, ele não gostaria disso, ele já tinha dificuldades para se mexer em casa e não conseguia mais morar sozinho com cuidadoras, um cara que era extremamente orgulhoso, e eu tomei essa escolha, eu tomei muito sabido do aspecto que ele não teria esse prognóstico funcional adequado, e daí ali a vida que ele já levava já não era boa, e eu sabia, ele já tinha conversado comigo várias, dezenas, centenas de vezes, o tanto que ele não gostaria de depender de alguém o tempo todo. E essa passagem para ele foi a melhor escolha, dia 1º de agosto de 2020. Então, UTI, talvez, às vezes, nada contra a UTI, pelo contrário, pelo amor de Deus, eu vivo dela. Mas a discussão passa pelo aspecto de quando mantê-lo lá e quando deixá-lo partir. Né? E se eu trouxer aqui, saindo da gula para a avareza, é aquela outra questão, o apego excessivo descontrolado pelos bens materiais, pelo dinheiro, priorizando isso como se fosse o mote, o norte da sua vida. Se eu pensar em avareza, o antagonista seria ao contrário, a generosidade, é dar sem pensar, né? Aquela questão interessante. E quando eu penso em avareza, esse trabalho sempre é um exemplo muito forte. Eu estava na UFG em 2015, julgando alguns trabalhos de iniciação científica, e nessa discussão eu vou mostrar a conclusão para vocês. A qualidade da água utilizada em hemodiálise está comprometida e a presente contaminação bacteriana um risco à saúde dos usuários. Em todas as clínicas de hemodiálise desse estado, quando foi feito esse estudo pelo pessoal da UFG, o que eles encontraram foi água contaminada. Então, imagina, já uma situação frágil como o paciente dialítico crônico recebendo aquele grilhão de ter de estar na clínica 3 vezes por semana, submetendo a hemodiálise. E quando foram fazer uma análise microbiológica da água, descobriram que todas as águas de todas as clínicas de toda Goiânia e cidades adjacentes tinha contaminação. E aí a gente começa a pensar, será que não poderia haver um capricho a mais para evitar isso? Será que não poderia haver um investimento a mais com filtradores mais adequados? Com certeza, potencialmente poderia. Mas a questão, às vezes, passa por situações financeiras, situações que devem ser consideradas porque a própria doença renal já é muito fragilizante. E aí eu tenho um fator agravante como esses, a gente começa a entender porque o paciente se coloca em diálise tem uma mortalidade superior a 50% em um ano, né, quando ele começa a depender da terapia substitutiva. Então, é uma questão importante para a gente refletir. Bom, pensar na luxúria, né? A gente sempre ouve luxúria e pensa realmente na questão do desejo, normalmente sensual, no desejo sexual. Mas é claro que ele passa pela questão passional, voltamos ao egoísmo, aquela questão que vem, me deixo dominar pelas minhas paixões. Então existe o amor que todos aqui espero que tenham conhecido na vida, e se não, que conheçam em breve. Existe a questão da paixão desenfreada, aquela coisa que nos deixa eventualmente cegos, e espero que todo mundo já tenha sentido paixão também em algum momento, e no mundo ideal, sinta paixão pelo companheiro da sua vida. Mas nessa discussão, quando eu penso em luxúria, é legal a gente pensar no deixar-se dominar pelas paixões, e o antagonismo disso seria pela honra, pela pureza, ou seja, peraí, se eu tenho, por exemplo, uma escolha, se eu tenho um companheiro, uma companheira, que eu mantenha, a despeito de eventuais emoções que aflorem, que eu mantenha o norte, que eu mantenha a minha questão do compromisso, isso é importante. E quando eu começo a pensar em luxúria e trazer isso para o ambiente hospitalar, no deixar-se dominar pelas paixões, vamos fazer uma reflexão como essas. Por exemplo, se você sabe que um tratamento é indicado, vamos pensar, você tem indicação X, uma recomendação nas diretrizes que fala que o tratamento é indicado, e você prescreve esse tratamento, você fala, bom, estou fazendo alguma coisa certa, mas às vezes você tem outras escolhas que são tão indicadas quanto, tem o mesmo nível de evidência, e você acaba prescrevendo aquilo porque você fala assim, mal não faz. Então, nessa de deixar-se dominar pelas paixões, você tem um método de escolha, você foi formado naquilo, e você começa a indicar de maneira desenfreada. E a gente começa a ver serviços de saúde, por exemplo, é claro que não é o caso do nosso serviço, mas a gente começa a ver serviços que começam a premiar o médico que indica mais exame pelo simples fato de que isso aumenta a receita. Para o médico é legal, porque ele vai começar a receber um monte de Badulax, para o serviço é legal porque ele aumenta o faturamento, mas se a gente poderia não fazer isso, por que fazer? Então você começa a pensar, no primeira vez que você fez, opa, não, tudo bem, eu estou fazendo um exame a mais, o paciente até gosta, ele vê aqueles exames, dá um negativo, ele fica feliz. Mas depois começa a perceber que isso pode ser uma fonte de renda, e aí a gente pode se deixar dominar pela paixão e começa a deixar o negócio acontecer de maneira desenfreada, inclusive motivando o aspecto de ter, assim, mais do que precisava. Então, se você começa a deixar
a emoção te contaminar, o prazer do financeiro chegando, aquela questão que fala errado não está, mas talvez não seja necessário, e você começa a entrar num padrão de começar a premiar quem mais pede exame, talvez eu esteja me deixando dominar pela questão passional, pela questão do desejo, isso começa a pingar na gente de uma maneira que talvez não seja ideal. E aí é a reflexão, né? A ideia dessa aula é ser uma tempestade de ideias para nos fazer refletir naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E se a gente trouxer aqui um dos pecados mais duros, né, a ira, né, aquela coisa intensa, a raiva descontrolada, aquele momento em que eu vou perder completamente o meu domínio das minhas ações, eu me deixo tomar pela ira, motivado pelo ódio, pelo rancor, aquela situação de vingança, e isso tudo dentro do ambiente hospitalar, com certeza vai gerar repercussões importantes. Então, se eu deixar a ira dominar meu coração, se eu me ver irado, a questão é muito tensa, né? Para a gente pensar no hospital em que a paz deveria reinar o tempo todo. E aí vem a questão do antagonista, que é a serenidade, aquela questão da pessoa poder estar tranquila para escolher qual o melhor caminho para prestar uma assistência, não ser motivado pela questão do momento emocional, irado, aquela questão em que eu vá perder um pouco do controle. Imagina, por exemplo, se o nosso cirurgião master aí, o Arthur, fosse fazer um procedimento motivado pela ira, ele ia cortar o bigode do paciente ao invés de cortar o externo, né? E a gente começa a entrar em uma situação de necessidade dessa serenidade e manutenção das paixões controladas para que ele possa fazer o procedimento de forma serena. E quando eu penso em ira, pessoal, isso pode existir nos mais diversos momentos. Vamos dar um exemplo, então. Então, veja um outro exemplo da mídia leiga. O médico é afastado após debochar de um paciente em São Paulo. Então, o paciente não tinha uma narrativa verbal adequada, era uma pessoa extremamente simples, e o médico foi lá e fez uma receita colocando para ele, motivado por algum desejo inconsciente, alguma questão de puro descontrole, e a gente pode assumir a ira aqui, ó, não existe pneumonia e nem raio-x, então como é que o cara pensar isso eventualmente já está errado, mas daí a expressar isso fisicamente num papel que ele entrega para o paciente é querer se colocar numa situação frágil. Então a gente começa a pensar assim, olha, se eu me deixar tomar por uma situação emocional intensa, se eu deixar essa situação tomar controle do meu corpo, eu acabo fazendo coisas que não são adequadas. E esse jurisconsulto aqui, ele escreveu e entregou para o paciente. Mas vamos supor que ele tenha apenas falado, numa época em que tudo é gravado, em que tudo é colocado, é claro que a gente tem que pensar que não é pela gravação, não é pela questão de ter a prova contra você, é buscar essa serenidade para que isso não aconteça. Então, quando a gente tem uma raiva, o que eu sempre costumo dizer? Olha, vamos conversar daqui a pouquinho. Aí eu vou fazer outra coisa e volto para tentar calibrar. Isso o tempo ensinou. Quando eu era mais novo, era muito mais passional também. Ficava bravo, na hora já queria falar e mudava o tom da voz. E essa é uma questão que agora, em 2021, eu vivi isso em São Paulo semana passada. Um infectologista, motivado pelo dia a dia de estresse da pandemia, distratou alguns alunos da residência lá. E não faz sentido, vai ser notificado, vai receber carta, porque hoje a gente não pode mais tolerar isso. E nessas situações, se a gente volta para os anos 80, 90, o negócio era muito assim, aos arroubos, e alguma coisa até nos ajudava muito. Mas a ira não pode ser a base, né? A gente tem que ter serenidade para tomar as nossas condutas, para escolher os caminhos, inclusive nas questões do dia a dia de conversar um com o outro, né? Se eu começo a conversar e deixo a ira dominar, eu vou perder o controle daquele processo e dali só vai ter desfecho ruim. É só você pensar, frente à ira, o desfecho tende a ser ruim. Então, aí está um exemplo claro para a vida dessa pessoa, há comprometimento para quem recebe e para quem faz a atitude. Esse é um pecado interessante, né? A inveja, porque é aquele pecado, assim, todo mundo recebe, tá? Aquele cara é invejoso, não sei o quê, ninguém é invejoso, mas, assim, os outros são invejosos com a gente, né? É como uma reflexão que eu sempre faço. Peraí, eu não sinto inveja de ninguém, mas a gente fala, aquele cara é invejoso, quer dizer, invejoso tem pra caramba ao nosso redor, mas a gente nunca é. E a questão é, será que não é mesmo, né? Será que a gente simplesmente não enxerga? Então, ele é um pecado porque uma pessoa invejosa, e aí aquela reflexão, às vezes não enxerga a sua bênção e começa a olhar mais aquilo que o outro tem, né? Então, a gente não vê aquilo que a gente recebe, aquela questão da nossa totalidade do nosso dia a dia, mas olha para o quintal do vizinho, para a grama do vizinho e fala, ah, aquela lá sim que era legal, hein? E aquele lá também, o vizinho que deve ver a sua e fala, nossa, caramba,
a grama dele é mais legal que a minha. Mas se a gente coloca num padrão de inveja, sabe? Comprou um carro, eu vou comprar também. Comprou uma casa, eu vou comprar também. Viajou para lá, agora bem que eu queria viajar por causa da pandemia, eu vou viajar também. Mas seja como for, essa questão da inveja dentro do ambiente hospitalar tem que ser pensada muito bem. E o antagonismo de inveja passa pelo altruísmo. Ao invés de eu querer aquilo que a pessoa tem, eu começo a me preocupar com aquilo que a pessoa precisa, a preocupação com o próximo, ao invés de querer ser o próximo numa situação que com certeza não é a ideal. Então, o altruísmo é uma palavra muito interessante porque ela cabe muita reflexão sobre ela. E aí a primeira coisa é essa. Por que a gente está trabalhando na saúde, pessoal? Se você escolheu trabalhar na saúde motivado pela riqueza, pelos aspectos, tudo bem, beleza, respeito, porque ganha bem, ganha mal, não sei. Mas eu tenho certeza que em algum momento desse processo passou pelo querer cuidar, passou por querer proteger, prestar qualidade, prestar assistência ao próximo, né? E cuidar do próximo. Essa é uma questão muito interessante. Se eu pensar em altruísmo, pessoal, por definição, olha que legal, o amor desinteressado ao próximo, a filantropia, a doação, a abnegação, né? É claro que se você só viver na filantropia, você vai ter que comer, você tem que ter uma vida digna também. Mas essa questão da prestação da saúde ao próximo com amor, é lógico que ela é muito importante, sabendo os limites que você tem que estabelecer, mas é uma questão que nos faz refletir. E aí você pega muita gente que está trabalhando, e como eu disse, dentro dessa discussão, passa a maior parte do dia dentro do hospital, e aí quando chega sexta-feira o cara tá louco, sabe? Tá na quarta e já tá pensando, meu, chega a sexta que eu quero descansar, e sabendo que no hospital isso é difícil, né? Mas nessa discussão, se você ainda tá no grupo daquelas pessoas que comemoram demais o final do seu trabalho, a gente começa a pensar como é que está essa situação da sua paz de espírito, da sua tranquilidade. É lógico que a gente quer estar com os nossos, com a nossa família, com pessoas que a gente ama, mas a gente também tem que olhar para o trabalho e pensar assim, cara, eu me amarro em estar fazendo o que eu faço, seja onde quer que eu esteja, eu gosto de trabalhar e você passa a maior parte do seu tempo no trabalho, ninguém discute isso. É no trabalho e dormindo, né? Uma pessoa normal que não nasceu herdeiro dos Onassis acaba tendo que trabalhar demais, e mesmo os herdeiros de Onassis, né? A Tina deve trabalhar demais para manter a fortuna dela. Seja como for, pessoal, comemorar o final do trabalho tem que caber a reflexão, né? Será que a nossa questão do altruísmo está estabelecida? Se você chega no domingo à noite e fala, meu, eu estou deprimido, amanhã eu vou ter que trabalhar, é claro que isso te faz pensar também, opa, caramba, será que eu quero passar o resto da minha vida naquele tempo, naquele lugar que me deixa tão insatisfeito? E eu acho que, conhecendo a maior parte das pessoas que estão aqui, a gente sabe que isso não é o padrão, mas se isso começar a acontecer com você, tem que ligar um botão e falar, o que eu estou errando, onde é que está a falha? No meu serviço, na forma com que eu presto, ou como ele me recebe, mas seja como for essa falha, a gente tem que tentar encaixar. E nessa do altruísmo, de prestar assistência, pessoal, eu começo a querer aquele não fazer. E às vezes a gente está num lugar que não está adequado, e o que eu falei esses dias, eu falo sempre a mesma coisa, é cuidado com a preguiça, né? Entrando num outro pecado, né? A questão de fazer aquilo que a gente faz, mas não ter o capricho, e eu grifei capricho, a falta daquele esmero, né? Do empenho, fazer as coisas com morosidade, com lentidão, sabe? Aquela coisa que pode ser física, sei lá, se está com hipotiroidismo, se está com depressão, e pode acontecer, né? Mas seja como for, se eu pensar nessa inatividade ou na passividade na prestação da assistência ao próximo, é claro que eu vou ter menos prazer do que eu gostaria. E se eu faço aquilo sem capricho, o desfecho vai ser proporcionalmente tanto quanto. E esse capricho está nas mais pequenas coisas, né? Na forma de mudar um paciente decúbito, na forma de fazer uma grande cirurgia, na forma de limpar o chão, e é tão digno quanto, porque o hospital é uma cadeia que se mantém viva e ativa frente a essa ligadura de todas as especialidades, inclusive das pessoas que estão lá limpando o nosso chão, que mantém uma higienização suficiente para que a gente possa ter menos infecções. Então, a origem da palavra preguiça vem do latim, né, da preguitia, e a questão da preguiça é muito forte. A gente começa a pensar que se a gente vacilar um pouquinho, ela come a gente vivo, né, é o termo que minha mãe usava. E o antagonismo é o ânimo, né? Aquele ânimo de fazer, aquela vontade de fazer, aquela vontade de ser, de estar, de acontecer, isso é que mantém a gente teoricamente vivo, né? Ter sangue para fazer as coisas, ter amor naquela questão e fugir da preguiça, que se, como eu falei, se a gente vacilar, ela come a gente. E quando a gente vai ver, a gente ficou deitado o dia todo. Não que às vezes não seja gostoso, mas se você começa a ver que isso é um padrão,
cabe a reflexão, né? E aqui você vê um exemplo, né? Isso aqui são fotos do Hospital de Urgências de Goiânia, eu fui coordenador lá por 3 anos, e veja aqui, ó, isso é pura preguiça, gente. Se você vai colocar um colar cervical numa pessoa que tem lesão cervical e você identifica os colares dessa forma, quer dizer, você não está protegendo nada. Uma pessoa que não pode mexer o pescoço, essas fotos são reais, eu tirei, eu estava passando visita, e olha a colocação desses colares. Tudo bem, a gente pode não ser ortopedista, mas se você imaginar que a ideia é fixar o pescoço para evitar que se tenha uma flexão e não o queixo para evitar que você coma, quando você vê uma imagem como essa, você começa a pensar que isso é pura falta de capricho. Quer dizer, você coloca uma coisa 100% ao contrário. E, curiosamente, as duas fotos foram feitas no mesmo dia. E parte ninguém nem reparou. Então, se a gente não olha com amor para aquela situação, e quando eu falo amor, significa com atenção, com esmero, a gente não percebe e deixa lá. E acha, não, a culpa é de quem colocou, e a culpa também é tão sua, porque viu e não fez nada. Isso vale para as mais diversas coisas do nosso dia a dia, né? E eu começo a pensar nessa preguiça, e a reflexão que eu sempre falo é essa, até escrevi sobre isso. Se a dedicação é média, se o esforço é médio, o resultado é médio, né? A gente acaba tendo uma vida medíocre, né? Medíocre no sentido de mediano, isso nos deixa infelizes, né? Então, a questão de botar energia naquilo para fazer ser diferente, e o resultado tende a ser proporcional à energia que você dedica, e isso às vezes é difícil, porque as motivações são individuais, são sociais, são coletivas, e encontrar essas motivações é uma questão que faz os gestores e a própria pessoa se manter em movimento, né? Manter a excelência, em busca da excelência, né? E aqui é um outro exemplo feito no mesmo serviço, quando a gente pensa em parada cardiorrespiratória. Para mim é um exemplo major. Você chega num hospital, você está numa situação de risco de vida e você, vamos supor que o paciente está com uma parada cardíaca. O que você espera? Que todo mundo, quando chega num pronto-socorro, saiba lidar com isso. E nós fizemos uma pesquisa há alguns anos atrás, também usando a emergência do Hospital de Urgências de Goiânia, e isso é interessante, porque você pensa no hospital de referência, né? E quando a gente foi investigar o conhecimento dos profissionais de saúde lidando com parada cardíaca, curiosamente, a gente encontrou o quê? 89% dos profissionais foram reprovados num questionário simples, como qual a profundidade que você deve fazer numa compressão torácica, qual a sequência ventilação, né, compressão e vice-versa, quantas ventilações, quantas compressões, e padrões simples foram errados por quase 90% das pessoas, sejam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e afins. Então a gente começa a pensar, será que eu assumo a responsabilidade por algo sem estar preparado para aquele algo? Será que eu estou realmente me dedicando para o conhecimento ou eu acho que eu já sei, sentei em cima do meu pseudo-conhecimento e fico lá estável naquele processo? Isso é muito frágil, né? Então a reflexão para a gente é essa. Será que eu estou fazendo o meu máximo? E essa questão do trabalho como uma questão que nos deixa orgulhosos, né? Que vem do labor, né? Também do latim, a ginástica laboral. O labor é um trabalho chique. E vejam que a palavra trabalho aqui na língua portuguesa vem do latim popular, pessoal, que vem da palavra trepalium, né? Que era uma questão punitiva. O escravo que não se dedicava era pregado em 3 paus como esse aqui, e aí vinha o trabalho punitivo, o trabalho sofrimento, e a nossa palavra lá trabalho vem do trabalho punitivo. E o nosso trabalho não pode ser assim, né? Tem que ser um trabalho que nos orgulha, que nos deixa felizes, né? Se o seu trabalho é um trabalho punitivo, você está usando essa origem escravidão, essa origem doída, né? E não é a ideia do labor, né? Aquela questão que nos enche de orgulho. Nessa reflexão de trabalho, vamos falar da vaidade, outro perigoso, né? A questão da soberba, do orgulho excessivo, de flertar com a arrogância, né? Da questão da soberba, literalmente, né? Vem da vanitas, né? Da vaidade. E o antagonista, então, aqui é a humildade. Então, ter a vaidade, ter a humildade, qual é o caminho? E nessa discussão cabe essa reflexão aqui de uma outra charge. Então, pode levar para a geladeira, já era. Mas, doutor, eu estou vivo. Fica quieto, rapaz. Quer saber mais que o médico? Então, é claro que isso aqui não se aplica exclusivamente ao médico, se aplica a qualquer um de nós. Então, a discussão toda é essa. Será que a sua opinião deve prevalecer sempre? Será que eu tenho que ter essa questão de, não, mas como ele está me antagonizando? Porque é aquilo que sempre dizem, né? Se você se ofende quando alguém te antagoniza, isso é a sua vaidade, né? Você tem que saber ouvir e discutir em equipe para encontrar o melhor caminho. Então, se você pensa no preceito da bioética, eles já colocam isso para a gente. Ela passa pela combinação da humildade, na questão da interdisciplinaridade, na questão que vai deixar você cada vez mais humano. Então, se você pensa na humildade, você pensa, eu posso estar errado,
né? Se eu sempre tenho que tomar uma decisão pensando, eu posso estar errado na minha escolha. Se a paixão dominar, eu acabo crendo demais naquilo que eu fui exposto, acreditei, me mantive fazendo. Então passa pela reflexão da vaidade, passa pela questão do egoísmo. O que é o egoísmo? É eu querendo tudo que vem do outro, né? Eu sou melhor que os outros, isso não serve. Ou então, ser altruísta demais também, eu me dou 100% para a opinião do outro. Esse não é o melhor caminho quando eu penso em hospital. No hospital tem que ter o princípio solidário, que sou eu e o outro juntos para encontrar o melhor caminho. Senão acaba escolhendo o caminho errado, né? E esse, sem dúvida, não é o bom caminho. Então vamos pensar no egoísmo e pensar nessa definição. Olha aí, de novo, ó, um dos princípios que está no Google. Exclusivismo leva uma pessoa a se tornar referência de tudo, sabe? A última bolacha do pacote. Eu sou lindo, e não é por aí o caminho, né? Essa questão do orgulho, dessa presunção. E dentro do hospital, o que eu estou dizendo então? Se a gente discute em equipe, né? Se eu tenho essa interdisciplinaridade, o princípio é tentar discutir em equipe para não errar. E isso é quase impossível, mesmo uma equipe, a gente tem um heart team tão sólido aí, mas a questão é quando a gente discute, não quer dizer que a gente não vai errar, mas a gente erra menos. Então, se eu compartilho, se eu tenho menos o poder da escolha exclusivo e coloco isso para um grupo, isso faz eu escolher melhor. Isso está muito bem documentado, a Joint Commission mostrou isso muito bem nas suas publicações, quando vai ter as acreditações de maior qualidade, maior dificuldade também para se obter, eles deixam claro, olha, todos os indivíduos têm que se focar em manter um nível de excelência, em prestar assistência, né, o tratamento, né, pensando no bem-estar do paciente, nessa questão do desfecho. Os líderes têm que demonstrar esse comprometimento com alta qualidade, né, tomando ações apropriadas para melhorar os processos e não criticar individualmente uma pessoa, porque se aquela pessoa está lá, ela faz parte de um processo. E a liderança está lá para isso, as chefias, as coordenações, desde o CEO até a chefia de qualquer equipe, passa por isso. Espera aí, como eu posso melhorar o processo? E é lógico que fazer avaliações da engrenagem, pensar ali tem uma engrenagem que não está harmônica com o restante, mas sem pensar no processo. Se alguém naquele processo está comprometendo o processo, tentar recalibrar, capacitar, e se a pessoa for resistente por vaidade, aí sim causar o desligamento daquela pessoa. Sempre tem que ser visar, prestar a melhor assistência, né? Pensar no processo e não no indivíduo. Isso é um caminho bom. E quando a gente vê isso na prática, veja aqui, por exemplo, quando eu penso em mortalidade do ambiente de UTI, quando tem essa discussão multidisciplinar, veja o que acontece. Quando você tem uma decisão exclusiva ou uma decisão baseada em multidisciplinar. Olha que interessante. Por exemplo, quando há grandes discussões, pessoal, quando eu tenho... Aliás, vamos começar do seguinte. Quando eu não tenho discussão nenhuma, só uma pessoa escolhe a decisão, a mortalidade é alta. Se eu começo a ter baixa interação da equipe, né, mas tenho algum tipo de interação com multidisciplinaridade, eu já diminuo em 12% a mortalidade. Mas se eu tenho uma alta interação da equipe, todo mundo discutindo os casos o tempo todo, eu acabo diminuindo a mortalidade em 22%. Ou seja, a mesma equipe, quando começou a discutir os casos, resultou em menos desfecho negativo. Ou seja, ficando claro, discutir, você não impede muitas vezes o desfecho, mas você minimiza fortemente, porque a opinião de todos é mais forte que a opinião de um. Isso é muito importante. E aí a gente volta para a questão que eu sempre gosto de citar nessas aulas, que é a questão do São Tomás de Aquino, né? Quando ele escreveu um livro chamado A Prudência, né? A prudência de São Tomás, né, passa pela gente. E se eu fosse te chamar de imprudente, isso te ofende, né? Ainda mais se a gente pensar que nós temos um nosso CEO que tem no nome dele Prudência, né? Então, será que ele ficaria ofendido se eu chamasse ele de imprudente, né? Uma pessoa que tem no seu sobrenome Prudente? Isso não pode ser individual de novo, é lógico que é uma brincadeira, mas a questão da imprudência passa por essa reflexão de São Tomás. O que é ser prudente hoje? A discussão é essa, que tem a prudência, que vai ser cauteloso, sensato, né? Que vai ser ajuizado. E eu começo a pensar nessas definições. A mais comum para todos é essa: eu não vou arriscar meu capital, deixa eu deixar na poupança, porque com essa volatilidade aqui vai saber o que acontece, né? Mas olha a segunda definição, que costuma se precaver, se preparar, ser previdente, né? Eu estou sendo prudente, eu me capacito para fazer melhor aquilo que eu me lanço para fazer. E essa questão de eu me preparar melhor me dá a virtude de escolher corretamente. Isso vale para tudo na vida, né? Se eu antecipo e reflito sobre aquelas situações, eu acabo escolhendo o melhor caminho. Se eu estudei mais, se eu me envolvi melhor com o processo, se eu discuti mais com meus pares, a coisa me faz fazer as coisas melhor. E entra essa questão, né, quando eu vou pensar no caminho, na escolha que eu vou tomar, Mahatma Gandhi falava isso, né? Ter medo
é útil muitas vezes, porque quando eu tenho medo, eu respeito. Agora, esse medo não pode ser um medo hesitante, acovardador, né? Se eu falo, não, ali eu não vou porque ali não dá para mim. A questão é de se preparar para encarar o desafio que você assume. E nessa discussão, então, entre a prudência de ser, o que significa isso? Eu vou me preparar bem para assumir aquela responsabilidade. Você pode até hesitar, mas você vai escolher qual é o seu caminho. Opa, se eu sei, opa, ali é difícil, deixa eu me preparar, deixa eu ser prudente, aí eu me preparo, me lanço para aquele desafio, uma vez que eu esteja bem preparado. E isso tem acontecido numa época pandêmica, muitas vezes muito pouco. Muita gente não tem a prudência necessária, né, para assumir uma responsabilidade de assistência ao próximo, por isso que as nossas taxas de mortalidade na pandemia estão em 90% do paciente que vai entubado. Pessoas assumem responsabilidades sem a devida preparação. Lógico, naquele aspecto, ser covarde não é a discussão, mas às vezes hesitar e pensar, será que é o momento? Né, frente a uma situação de saúde pública, a gente começa a refletir. Essa questão da covardia também atrasa muito a vida, trava demais. Mas a prudência, eu tenho uma tendência a achar que ela é muito boa. E a prudência de São Tomás é essa, decidir corretamente, sabe, pensar bem no que você vai fazer e fazer direito. Né? Se você decidir corretamente, por quê? Porque você se preparou. E a preparação passa por isso. Eu vou escolher meu caminho com base não naquilo que está no momento, e sim naquelas questões científicas mesmo, no caminho certo. Se você se move pela emoção, pelo sentimento de impulso, você acaba fazendo errado, né? Se você consegue se preparar, você decidir corretamente. Então, qual que é o caminho da prudência de São Tomás? Se decidir com base na realidade, isso está no livro dele. Isso para a ciência médica, para a ciência da saúde é muito importante, ter o límpido conhecimento, né? Ver a realidade, porque você conhece melhor aquele processo que você está estudando aquilo. E se a equipe toda estudar, não tem como dar errado, né? Porque aí você vai tomar a decisão mais certa. E aí você começa a transformar a tua realidade. O que é isso? Você começa a ter decisões mais harmônicas, que vão resultar em melhores desfechos. E aí vem essa questão também. Se você sabe o que é o certo, conhece aquela realidade, estudou bem aquilo, sua equipe também, e acaba não exercendo esse certo, aí o negócio começa a ser ruim demais, né? Quer dizer, você sabe que está errado, mas deixa errado, né? Então você tem que pensar muito bem nisso, né? E aí vem essa outra reflexão de Burke que nos faz pensar também. Se eu vejo alguma coisa errada e deixo quieto, basta isso para eu estar fazendo parte do mal, né? Então é uma frase que vale muito no nosso dia a dia. Isso está sendo visto pela gente todo dia com essa questão da pandemia. A gente está vendo muita gente morrer e a frase é essa: morre gente que não precisava ter morrido. E a gente tem que ser mola motriz aí para evitar que isso aconteça, né? Senão a gente começa a ser imprudente, começa a agir perigosamente, sem a moderação, sem a precaução, e tome cuidado, porque qualquer um de nós está sujeito a isso com uma certa facilidade. E começa a falar, bom, não é comigo, resolve com fulano, resolve com ciclano, e começa a delegar o peso da decisão. E às vezes a gente tem que trazer a reflexão e sinalizar para quem quer que seja, na cadeia superior ou inferior de comando, olha, a gente tem que rever. A equipe junta é mais forte. E seria a nossa vaidade falar, não, aqui quem manda sou eu. Não é por aí, né, gente? O caminho sempre é interdisciplinar. Então vamos fazer uma reflexão aqui. Se eu vier pensar no que está acontecendo, em muitas situações as pessoas saem das suas formações muito frágeis. Pega, por exemplo, um exemplo da área de saúde de um dos Enem, as pessoas que concluem a formação básica na graduação, saem lá com um conceito de 35 pontos em 100 quando entraram e 51 quando saíram. Então, a pessoa sai mediana demais. Isso é um caminho, quando a pessoa está na graduação, então, se ela não se esforçar, não tiver aquele esmero, aquele altruísmo, aquela situação toda, ela sai muito frágil, né? A gente sai limitado demais. E entendendo isso, é um bom caminho para eu continuar evoluindo. A formação fundamental tende a ser insuficiente, né? Você vê, tem gente que tira 88 pontos, mas tem gente que tira zero. Na média, 50 pontos. Para quem terminou uma graduação, eu acho pouco, né? A gente tem que ter mais, querer mais. E aí vem essa questão, como é que o conhecimento muda a tua vida, né? O que você precisa saber? Primeiro, você precisa saber onde você vai mexer. E às vezes a gente vê pessoas que estão lá tratando de coisas, sei lá, pega a ventilação mecânica, o cara está lá fazendo uma ventilação em quem não consegue respirar sozinho, e você pergunta para a pessoa o que é um alvéolo, e a pessoa tem dificuldade para explicar. Aí você fala, peraí, você está mexendo em alguma coisa que você não domina nem o princípio básico de como funciona. Se é seu papel é manter a pessoa viva substituindo aquele sistema, será que a gente não está sendo errado? Então a gente tem que ter essa humildade para saber que a gente pode não estar preparado para aquilo. E assumir o princípio também socrático agora de que a gente não sabe. Bem-vindo ao clube, a gente não está bem, a gente precisa continuar se formando, né? Porque se eu tenho desconhecimento e assumo a responsabilidade, eu estou sendo só imprudente, né? E essa é uma discussão que cabe sempre para a gente. E se a gente não for humilde, pessoal, se eu quiser assumir responsabilidades que eu não estou preparado para tal,
né, me lançar com imprudência, com arrogância para aquela questão, porque paga bem, eu vou lá mesmo. Se eu não for humilde, pessoal, tem gente que morre e você fica lá olhando, nossa, morreu mais um, né? E você fez parte desse processo de morte. A humildade sempre é muito importante, né, para a gente poder reconhecer nossas limitações e trabalhar para fortalecer essas limitações. E nessa questão de buscar conhecimento, de buscar prudência, né? Aquela prudência transformadora, a gente não pode se furtar de entender que a ciência evoluiu e respeitar os níveis de evidência continua e nunca foi tão importante quanto é hoje em dia. Claro, sabendo fazer uma análise crítica, e essa é uma questão de formação que pode ser discutida num segundo momento, mas sabendo escolher caminho. Hoje nós estamos vivendo num país, né, que tem opiniões de muita gente, mas a ciência ainda tem que prevalecer, gente. Não existem... A gente acreditar que não, isso aí é o desejo da indústria, é não sei o quê, isso não pode ser assim, né? Tem muita gente séria. Eu sou revisor de um monte de revista e eu sou sério. A gente não deixa passar por causa da paixão. Avalia no martelo. Pode cometer erros, até pode, mas tem que filtrar isso. A gente não pode ser movido pela paixão o tempo todo. Senão eu estou sendo o quê? Entra a minha opinião melhor que a dele, e opinião não, isso é para reflexão, isso vale nos nossos grupos, vale no nosso dia a dia, vale todo o tempo. Né? E o princípio de Descartes tem que ser sempre respeitado. Quando eu penso em evidência, pessoal, escolher esses caminhos, né, e nossos residentes aí, que sejam sempre formados baseados nisso, pelo amor de Deus, a nossa ideia, né, tenho certeza minha, do professor Max e de todos que são preceptores aí, mas a discussão passa por isso. Pega o método de Descartes e aplica no seu dia a dia, né? Isso vai te tornar especial. Então, primeiro, não aceita como verdade aquilo que não tem comprovação. E numa época pandêmica, cada vez mais isso é muito forte. E veja, ele publicou isso aqui lá em 1500, aliás, 1630 e alguma coisa, se não me engano. Mais ou menos aí. Mas seja como for, não aceita como verdade o que não puder ser comprovado. E nós temos métodos bem estabelecidos para fazer isso, sabe? E aí começa a pensar do jeito que eu falei. Divide o problema em partes. Não vai querer abraçar o todo de uma vez, que sua chance de erro é muito grande, sabe? Começa da parte mais básica, para depois chegar na parte mais complexa. Se você quiser estudar cirurgia cardíaca e não souber o que é coronária, tem uma chance enorme de dar errado. Se você não entender fluxo sanguíneo coronariano e quiser colocar um stent, tem uma chance enorme de dar errado. Né? Isso vale para tudo. Então começa do básico e vê se você está sólido na base. Se a sua base, eu sempre falo isso, se a base anatomofisiológica é instável, a fisiopatológica vai ser tanto quanto, e o desfecho, que é o tratamento, vai ser frágil. Então nessa ideia, começa da base e vai se fortalecendo aos poucos, sabendo que isso é eterno, né? Recapitula, nunca acha que você sabe o suficiente. Recapitula, porque senão você vai ser omisso, vai deixar acontecer. Tenha prudência para se preparar o tempo todo. Não tá bom. Nenhum de nós atinge a suficiência. É impossível. Né? Então comece a se autoavaliar no sentido daquilo que você tem feito e do quanto você tem se formado e se reformado o tempo todo. Eu gosto dessa frase, formado e reformado, né? Faz parte a reforma. Se nossa casa precisa, por que não a gente mesmo, né? Para a gente poder observar algo, interpretar melhor aquele algo e depois demonstrar a forma que você tem de prestar assistência com mais qualidade. Então, a gente tende a demonstrar, praticar, sem estar entendendo direito o processo, sem ter compreendido direito o processo. E o princípio de Descartes, se a gente aplicar para tudo, deixa a gente muito mais forte, né? Mais forte porque se eu sei que eu não sei, tem um lado bom. Eu sempre assumo, eu não sei direito essa jossa. E qual que é a lógica? Você já sabe que você está lá. Eu estou lá no fundo, meu. Então, se eu estou lá, eu tenho que começar a subir. E essa suficiência é difícil, é um caminho difícil, pedregoso, não é fácil sair do buraco do desconhecimento. Gasta tempo, energia, e com as tendências da rede social, Netflix e coisas do gênero, chupa a gente, é uma coisa feita para isso. Mas a discussão é, toma cuidado com quem vai te ajudar e te ajuda de qualquer jeito ali. Vou jogar uma corda, amarra no pescoço que eu vou te tirar daí. Meu, é claro, isso sempre é difícil, não tem caminho fácil para entender. Sempre vai gastar tempo, energia, não é fácil. E se você pensar que você não sabe, bom, agora você já tem uma ciência. Ah, mas eu sou bom naquilo. Então, dá para ser melhor. E quando a gente for melhor, a gente faz melhor ao próximo. E aí o mundo começa a ficar melhor. Mas sem você se achar bom. Aí que está o truque, né? Se a gente se acha bom demais, começa a derrota. E nessa discussão, saber que errar faz parte. Errar faz parte, gente, não tem jeito. A gente não quer errar nunca, mas se a gente erra, a questão é aprender com o erro. Pega o exemplo da lâmpada elétrica. Eu gosto muito desse exemplo. Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, ele escreveu essa frase aqui: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho certo para vencer é tentar de novo e discutir para chegar melhor fazendo essa tentativa. Mas a discussão é que Thomas Edison, para fazer uma lâmpada acender, ele gastou muito tempo. Para ser sincero, as primeiras 1429 tentativas deram errado.
as lâmpadas queimavam, mas o cara falou, meu, isso aqui tem que dar certo. Foi até conseguir. Ou seja, se ele desiste no caminho, não é para mim, a gente estava aí usando óleo de baleia para acender os postes até hoje. Então, esse cara mudou a humanidade, né? E a lâmpada que ele inventou já está saindo de linha agora, mas o cara mudou a vida de todos nós porque ele não desistiu, né? Então, essa é uma coisa importante. E chegando na questão da energia final, é muito importante a gente pensar bioeticamente, humanamente, humanisticamente, na questão que Newton descreveu para a gente, outro grande pensador da humanidade, e aplicar isso para a gente, que a questão é a seguinte: primeira lei de Newton, todo mundo continua fazendo a mesma coisa, e é lógico que eu estou falando uma versão julianada do negócio, mas todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme numa linha reta, a menos seja forçado a mudar aquele estado pelas forças que se colocam sobre ele. Traduzindo isso, se você não botar energia para fazer diferente, você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. E se eu fico o tempo todo fazendo a mesma coisa, eu corro o risco de começar a achar a sexta boa demais e a segunda ruim demais. Essa energia de fazer a transformação é muito importante. Por quê? Porque tem a segunda lei de Newton que fala para a gente, a mudança é proporcional a quanto de energia você coloca e vai na direção dessa força. Ou seja, se você transforma a tua rotina para fazer melhor aquilo que você pode fazer com mais amor, com mais paixão, sem dúvida você vai ser melhor naquilo que você faz, sabendo que você nunca vai ser bom o suficiente. Isso sempre vai ter um certo quê de insatisfação. E essa insatisfação você canaliza para quê? Para ser ainda melhor, porque quem ganha com isso é o paciente, é você, é o amor ao próximo como a ti mesmo, aquela questão de fazer bem o que você faz. E quando a pessoa falece, você sabe que você fez aquilo que você precisava fazer. Isso te torna tranquilo com si mesmo, né? Consigo mesmo. E esse é um caminho que a gente tem que escolher. Então a energia tem que ser proporcional àquilo que você faz, né? A gente, quando começou a fazer nossas pesquisas, começamos assim, humildemente, pequenos, e fomos tentando buscar. E eu sempre gosto de citar esse processo, não movido pela vaidade, mas a questão é assim, quando a gente começou pequenininho, começou fazendo pouca coisa, e aí foi crescendo aos poucos. E hoje a gente está como? A gente está numa situação de fazendo cada vez mais e vai beliscando as coisas, porque quando a gente vai fazendo com paixão, eu estou falando aí da minha área particularmente, a gente vai fazendo com amor, né? Vai tentando divulgar as coisas que a gente faz, para trazer as coisas para a gente. Se a gente tem paixão, resultados começam a acontecer. Então, coisa que a gente pensava assim, será que a gente consegue? Quando a gente vê nosso CEO, o Álvaro, ali, o Adriano, apresentando nossos trabalhos fora do país, concorrendo prêmio, ganhando paradas, né? Seja qual for a situação, a gente começa a ficar feliz e a gente começa a entender que quando a gente começa a fazer as coisas com energia intensa, o resultado é proporcional. Então, as leis de Newton se refletem no nosso serviço também, né? E eu estou usando a minha área, que é a parte da coordenação científica, mas todos nós aqui temos nossas áreas e a gente pode voar muito alto. E cada derrota, cada falha, cada prêmio que eu perco, cada paciente que falece, lógico que em proporções totalmente diferentes, o paciente sempre é o mais importante, mas a discussão é fazer com energia para fazer melhor. E era isso que eu queria falar para vocês hoje, pessoal. Então, obrigado por terem me ouvido, aí a motivação de eu existir, minha esposa Luciana e minhas filhas. Obrigado por estar aqui com vocês, foi um prazer enorme. É isso aí. Espetáculo, João, espetáculo. À vontade, meus caros, agora, para as nossas reflexões. Ô, Juliano, Álvaro, Álvaro. uma pergunta assim, primeiro, parabéns pela aula, você é um cara excepcional mesmo, eu tenho grande admiração pelo seu trabalho. É o seguinte, eu queria saber, já que você está no nosso grupo há muito tempo, e ética e bioética para mim é uma coisa extremamente importante na vida da gente, principalmente gente como médico, né? Eu queria saber de você o seguinte, já que você está há muito tempo com a gente, o Hospital Encore, a instituição de saúde, está no caminho certo? Tem algumas áreas para ser parado ou não? Você acha que nós estamos no caminho certo, assim, sem segurar, assim, nem por emoção, não, mas eu sei que você é feliz no lugar que você trabalha, você desempenha um trabalho muito bom, mas nós estamos no caminho certo, não? Porque se não tiver, cara, nós temos de melhorar. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, entendeu? Por muitos motivos. O esforço é muito grande de todo mundo, essa dúvida. Mas eu acho que, às vezes, a gente, pelos próprios vícios espirituais, né? Pelos capitais, pelo que você a aula acabou de dar aí, eu acho assim, tem muita coisa a melhorar. E eu te pergunto de novo, nós estamos no caminho certo ou não?
Álvaro, o que eu acho é assim, eu até conversei esses dias sobre isso aí no próprio hospital. A discussão é, a gente não está no caminho certo, porque se a gente achar que está no caminho certo o tempo todo, a gente começa a achar que não precisa fazer nada. E particularmente nessa época da pandemia, Álvaro, que as pessoas estão se encontrando menos, por causa de uma questão até de proteção individual e proteção coletiva, quando a gente se encontrava mais frequentemente, a gente debatia problemas com mais frequência. Hoje, como até o tempo de permanência no hospital é restrito, né, porque a gente não pode ficar lá vacilando, acaba que isso enfraquece um pouco o processo. Então, esses dias eu chamei a reflexão de todos nós o aspecto de que as discussões dos problemas têm de continuar existindo. A gente tem o caminho certo no sentido de que, assim, o nosso norte é bom, isso eu tenho certeza, o nosso norte é bom, mas no processo, e ainda mais com o crescimento da instituição, se a gente não for atento, a gente começa a fragilizar esses processos, porque começa a expandir responsabilidade, e esse controle é importante, esse controle é individual, mas também é coletivo, aquilo que eu falei, a interdisciplinaridade fortalece, e com a pandemia particularmente, a minha percepção é que isso foi abrindo, porque a gente não pode nem se reunir com a mesma frequência. E a gente começa a pensar nessa reflexão virtual, da gente estar aqui juntos hoje. Então, a discussão é, eu acho que a gente pode fazer melhor. Como eu coloquei a aula toda, nós estamos com a energia é boa, mas podemos fazer mais, fazer melhor sempre. Isso que vai fazer a gente melhorar, só de ter essa reflexão. Por que eu quis abrir? Quando o Flávio falou, olha, dá para você abrir a reunião? Eu falei, pô, claro. E por que eu quis trazer um tema desses? Para a gente começar 2021, que vai ser um ano difícil para caramba, diferentes. Eu acho que a gente está no caminho certo, lá na frente, o norte é o mesmo, é prestar assistência com qualidade, prestar assistência bem, feliz, fazendo o melhor que a gente pode pelo próximo, mas o processo, sem dúvida, pode ser melhorado. Isso seria arrogância e vaidade achar que não, e eu tenho certeza que a gente pode melhorar sim. Próximos. Só... Juliano, queria parabenizar a excelente aula. Eu acho que essa aula, para início, como você falou, vão gerar ótimas reflexões. Não é por acaso que a ciência da saúde ela vem cada vez se aproximando mais nesse contexto aí da espiritualidade. Não é por acaso. Né? Eu acho que a gente sempre ficava muito voltado, única e exclusivamente para o lado da ciência. E aí existe uma subjetividade enorme, né, no sentimento das pessoas que realmente depois interferem no resultado. Eu acho que esse tema foi muito produtivo, né? A gente, desde aquela obra do Dr. Álvaro, é do Dante, né, que o Adriano trouxe aí para falar, eu achei que me fez também fazer algumas reflexões interessantes. E quando você coloca aí que Sócrates, né, fala só sei que nada sei, e ele era considerado o homem mais sábio da época. Eu acho que isso aí traz a questão da humildade, de reconhecer que quanto mais você vai aprendendo, mais se abre um leque de aprendizado infinito, né, que não tem limite do aprendizado. Eu acho que esse contexto é o que a gente tem que trazer, porque, igual o Álvaro perguntou, será que nós estamos no caminho certo? E aí eu acho que a resposta é essa. Nós nunca, né, podemos achar que nós estamos certos. A gente tem que sempre ter um norte. Esse norte eu acho que o Hospital Encore tem. Agora, a busca ela é constante, né? Aconteceu comigo aí no hospital, num momento difícil o ano passado foi um momento difícil de resultados ruins, e aí eu encontrei, né, com o Maurício lá no hospital, e aí eu fui falar com ele, aí ele falou para mim assim, mas e aí? O que você acha que tem que fazer para melhorar? E isso é uma coisa muito boa, porque quando alguém pergunta isso para você, o sentimento que você tem do orgulho e da vaidade é de querer falar, uai, mas... Né? E aí, quando você começa a refletir, opa, é verdade, o que a gente pode fazer? Nós vamos ficar reclamando e vamos deixar? O que a gente pode fazer para melhorar? E aí, esse sentimento que a gente tem que deixar sempre nos nossos corações para evitar o orgulho, que é o que nos impede de avançar nesse propósito, que no final das contas é a assistência ao paciente. Não tem nada mais que importa do que isso, e é o que a gente tem que buscar a excelência sempre. É isso mesmo. Diga, Maurício. Bom, não tem como me calar, né, professor Juliano? Obrigado aí pela citação da prudência, que essa eu trago no nome e tento trazer na alma também. Mas eu queria fazer duas considerações, talvez três, bem breves. Uma vai nessa linha do que o Arthur puxou, que é do que eu posso fazer, né?
Então, pegando aí o que o Álvaro levantou, o que você colocou, a sua brilhante apresentação, eu acho que a primeira consideração é o que você disse se torna muito mais forte vindo de você, porque a gente percebe que na maior parte do tempo você aplica esse conhecimento, essas lições. Então, a gente ouvir isso de quem tem autoridade constituída para falar, não instituída, de quem conquistou isso com o trabalho, com uma história real, verdadeira, isso reforça o exemplo e nos deixa muito mais estimulados a seguir essas orientações. Então, parabéns por isso. A segunda coisa, a segunda consideração, toda vez que eu assisto uma aula boa, um conhecimento novo, e quase toda aula, quase toda, traz algum conhecimento novo. Quando eu vou a um congresso, quando eu faço um curso, sempre, a vida inteira me incomodou eu ver assim uma sala com 400 pessoas assistindo uma técnica nova, e aquelas pessoas saem da aula e falam assim, nossa, lindo, né? Maravilhoso, esse cara sabe demais. Como é que o cara desenvolve uma técnica dessa? Como é que é isso? Tá, vira as costas, vamos para o cafezinho e nunca mais se aplica aquela técnica ou vai atrás de fazer aquele conhecimento ou de usar aquela medicação ou aquele método diagnóstico, seja lá o que for. O conhecimento a gente acha lindo e na hora que a gente desligar o Zoom aqui, nós vamos trabalhar e pô, aí fica comentando, ó, aula boa, né? Boa demais, beleza, então bora trabalhar e continuamos fazendo a mesma coisa, né? Então, essa reflexão vai... Eu queria ver o seu comentário em relação a isso e a reflexão para todo mundo. Na hora que a gente desligar aqui, o que eu vou fazer de diferente? Baseado nisso que eu escutei, aí é a linha do que naquele dia eu provoquei o Arthur. E aí, o que você vai fazer? Então, eu estou provocando vocês e você também, Juliana, assim, o que nós vamos fazer de diferente? Depois de uma aula dessa, que como colocou muito bem aí o Frederico, é impossível a gente sair dessa aula do jeito que entrou, né? O que nós vamos fazer de diferente para atingir aquilo que o Álvaro está almejando, para pôr em prática aquilo que você falou, para seguir o exemplo do que o Arthur disse e para usar essa diferença que o Frederico colocou aí? O que nós vamos fazer de diferente? Qual aplicando um método científico aí, como é que nós vamos comprovar essa verdade? Eu acho que o caminho mais correto, é uma coisa que a gente tem que retomar mais fortemente, não que a gente já não faça isso, mas a discussão do nosso Heart Team, essa questão das condutas e dos casos, sejam os mais bem-sucedidos e os menos-sucedidos, elas têm que passar por mais discussão. A minha percepção é que as equipes estão, pelo crescimento, pela discussão, pela pandemia em si, houve uma certa dissociação de forças que tem que ser retomada. Então, quanto antes a gente começar a reforçar essa questão, olha, o processo, em algumas causas, a gente está vendo que está falhando, né? A gente tem que identificar isso e exercer essa humildade e falar, olha, chamar para reunião assistência, coordenações, para que todas possam falar com a mesma voz, sem receio da punição, e incitar essa discussão entre todos é que vai fazer a gente encontrar os caminhos, porque a gente está mexendo com o ego de alguns, com a arrogância dos outros, com a vaidade de alguns e com a nossa própria vaidade que está dentro da gente. Então a gente tem que saber, olha, nem tudo são flores. Nessa questão da interdisciplinaridade, acho que em 2021, com essa pandemia chegando, batendo pesado, a gente tem que começar a discutir melhor, porque a gente não pode deixar acontecer do jeito que está agora. A gente tem que reunificar forças, vetores no mesmo sentido, que o nosso norte é claro, mas os vetores se abriram um pouco. Então, a minha incitação é começar a ter discussão de caso, a reunião clínica voltar logo, e não é só a reunião clínica, é no dia a dia, sabe? Trazer essa discussão e ouvir mais, sabe? Ouvir mais quem está na ponta do processo. O técnico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, todos juntos. Eu acho que a força é que vai fazer isso, é juntar grupos para fazer reflexões. Isso que vai acontecer. Como está difícil juntar pessoalmente, nem que for virtualmente, mas cada coordenação tem que se propor a isso e fazer essas reflexões com ciência da direção, porque senão não vai. Eu acho que é esse o caminho mesmo, assim, colocando aí o viés corporativo. Eu queria lembrar a todos que lá nos nossos valores corporativos da empresa, aqueles valores que entendemos que as pessoas, para estarem conosco, eles têm que dar importância a isso, está em primeiro lugar a vida, que é com que nós trabalhamos, né? E logo em seguida vem a transparência.
mas não a transparência no sentido do super sincero, aquela transparência que não traz resultado nenhum, né? Mas a transparência no sentido de que você bem falou, assim, se você está vendo uma coisa errada, aponta, fala, mostra, demonstra, para que a gente tenha pelo menos a chance de aprender e de corrigir, né? Para não ficar parado e fazer parte daquele mal, certo? Então, eu acho que é isso que você falou. E eu acho que um dos pilares dessa nossa evolução científica corporativa são essas reuniões que nós estamos retomando exatamente agora, né? Um conhecimento, um momento que nós tiramos para fazer isso que você falou, que seja virtual nesse momento aí, que em breve volte a ser pelo menos híbrida, mas isso é uma coisa muito importante, a gente poder parar aqui às 7 horas da manhã para estar discutindo isso, é extraordinário, é tremendo isso. Agora, melhor do que isso é a gente desligar aqui e sair fazendo alguma coisa diferente, né? Essa que é a minha mensagem. Beleza. Isso aí, pessoal. Então, Flávio, quer fazer o encerramento? Conforme previsto, excelente aula, Juliano, muita reflexão. Acho que a gente já debateu bastante aí, pelo adiantar da hora, acho que a gente pode encerrar, né? Muito obrigado a todos aí, atingimos no pico aí 42 pessoas na aula, isso foi excelente para a primeira aula, muito bom. Até amanhã, reiniciamos a sessão clínica. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia a todos, pessoal. Um abraço. Bom dia, abraço.